Olá, taxas de juros, superávit primário, inflação, todos esses termos, nem sempre muito claros para a maioria da população, mesmo assim fazem parte do imaginário de que é a economia que decide os rumos do país, se confundindo com a própria política. Tanto que quando se fala sobre a profissão de economista no Brasil, vem logo à cabeça da gente a figura de profissionais em altos escalões governamentais, tentando solucionar crises ou comandar planos de estabilidade para acertar os rumos do país. Mas a ciência econômica é muito mais que isso. Tem metodologias próprias e aplicações muito mais abrangentes que a atuação no mercado de capitais ou na administração de recursos e empresas. É útil na análise e na gestão dos mais variados tipos de organizações humanas. Para definir até que ponto a ciência econômica pode ser vista como atividade científica ou considerada mecanismo de uso político, tratamos de buscar a ajuda dos especialistas para debater o papel dos economistas e da economia na sociedade atual. Vamos apresentá-los então. O Aloysio Araújo, formado em economia, mestre em matemática pelo Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, o INPA, e PhD em estatística pela Universidade da Califórnia. É vice-diretor do programa de pós-graduação em economia da Fundação Getúlio Vargas. Foi consultor do Banco Central e do Ministério da Fazenda e integra várias academias internacionais de ciências e publica artigos importantes em revistas internacionais de economia. A economista Ceci Juruá, mestre em Planejamento e Desenvolvimento, já foi professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro e na Universidade Católica do Brasil, lá em Brasília. E extremamente atuante nos órgãos representativos dos economistas, chegou inclusive a participar da fundação do Instituto de Economistas aqui do Rio, participa atualmente do Laboratório de Políticas Públicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Luiz Carlos Prado, graduado em Direito e Economia, com mestrado na UFRJ e PhD em Economia pela Universidade de Londres, é ex-presidente do Conselho Federal de Economia, professor no Instituto de Economia da UFRJ e diretor-presidente do Centro Internacional Celso Furtado de Políticas para o Desenvolvimento. Bem, vamos começar pelo início. Aloysio, a gente pode dizer, economia é ciência? Eu acho que sim. Eu acho que cada vez a gente deve ser mais. Nós temos que ter certa humildade, nós estamos no meio de uma crise econômica importante, significa que nós não resolvemos todos os nossos problemas, talvez seja impossível resolver totalmente, mas nós fizemos muitos avanços importantes. Por exemplo, o Ricardo falou um modelo abstrato de um equilíbrio geral simples, digamos assim, mostrando a vantagem comparativa entre os países para especializações. E isso daí tem sido um importante norteador do crescimento econômico atual, onde a China abriu a economia, a Índia, etc. Há outras metodologias que têm sido utilizadas, mais matemática, mais sofisticada, em equilíbrio geral, finanças, coisas empíricas que tiveram impactos importantes. Por exemplo, a gente entender o que é como se corrige a distribuição de renda através da educação e a teoria do capital humano, por exemplo. Tem outras teorias que têm sido, outras metodologias que são utilizadas atualmente quanto a experimentos econômicos para saber como se faz certos leilões melhores em certas situações, tem sido utilizado como se faz uma regulação econômica melhor, um entendimento do que é a informação assimétrica, que era uma coisa que os economistas do século XIX até metade do século XX não entendiam o que era, uma coisa de segunda metade do século. É que algumas situações, alguma parte tem uma certa informação e a outra não. Isso pode ser utilizado de forma estratégica, em benefício próprio da parte que possui essa informação. Isso é importante, por exemplo, para saber por que o planejamento econômico na União Soviética falhou, como o Joe Stiglitz mencionou. Então, na prática, ela tem uma aplicação, quer dizer, o fato dela estar na vida diferencia um pouco, aí eu vou pedir auxílio da Ceci nisso, do que se a gente concebe, né, como ciência, aquela visão, o cientista vai para o laboratório, bota ali, a coisa tem que dar exato, e o método científico seria sempre comprovável. Na economia é complicado, né? É muito diferente, porque a economia é uma ciência social, né? Então, o laboratório do economista é a própria sociedade. É o que muitos não querem aceitar. Quer dizer, eu digo que a economia, sem o conhecimento da história daquela sociedade, daquele país, daquele grupo, é um conhecimento sempre incompleto, não é? Por quê? Porque ela, como ciência, ela estuda a produção e a distribuição de riquezas. Quer dizer, essa é uma
um conceito, uma definição, que serve um pouco a todos os campos ideológicos da economia. Mas, sendo social, ela também admite vários pontos de vista, várias ideologias, várias correntes de opinião. Quer dizer, o que nós, em princípio, defendemos, entende, digamos, esse grupo mais militante, é que a economia é muito diversificada. Eu tenho de um lado Ricardo, mas do outro tenho Marx também. Marx é tão economista quanto Ricardo. E eu diria até que ele fez uma análise da economia capitalista muito melhor do que o Ricardo. Bem, aí já vem um outro problema, que eu vou pedir auxílio do Luiz Carlos. Já que você está lá dirigindo um centro, Celso Furtado. O Celso Furtado, que se saiba, nem graduado originalmente em economia foi. Advogado. Ele era advogado e aí se especializou, fez mestrado. Como é que a gente pode considerar isso? Vamos pegar um pouquinho a história da formação do curso de economia, quando nós comparamos em diversos lugares do mundo. Originalmente, a economia vai surgir na Inglaterra como da filosofia moral. Adam Smith era um filósofo moral, era um jurista e era um filósofo moral. A tradição era de outros cientistas políticos que eram conselheiros do rei. Qual é a boa política econômica? O que o príncipe deve fazer, em última instância, para aumentar a produção de riqueza, para alcançar objetivos da sociedade em termos de distribuição e outras coisas do gênero. No caso do Brasil, a história de economia é um pouco diferente. Ela vai surgir dos cursos de comércio. Curiosamente, os cursos mais antigos que tinham alguma coisa a ver com a economia no Brasil foram a Fundação Álvares Penteados em São Paulo e a Cândido Mendes aqui no Rio de Janeiro. Os cursos tradicionais de economia da USP e o FRJ... Nós estamos falando em que época isso? Isso, final do século XIX, você vai ter curso de comércio, início do século XX, que mais tarde, depois da Segunda Guerra... 1900 e pouco começa a surgir. Começa a surgir alguma coisa do gênero. Agora, o curso, propriamente, de economia no modelo europeu, que vai se desenvolver nos Estados Unidos também, vão surgir lá pela década de 20, em São Paulo e no Rio de Janeiro, na USP, o que mais tarde vai ser USP, e o que mais tarde vai ser primeiro Universidade do Brasil, depois o FRJ. O UERJ também, se permite um pouco. Eu fui convidado dizendo que era o primeiro curso de economia no Brasil. Eu dei uma palestra. Aí tem uma discussão, porque como não tinha exatamente coisa formal, é possível... pegando exatamente no caso desses cursos, como eram no passado, Álvares Penteado, Cândido Mendes, enfim, você tinha contabilidade, tinha várias coisas um pouco misturadas. O curso de economia no Brasil... A gente poderia dizer que esses cursos, professor Luiz Carlos, eles já buscavam metodologia para se tornar uma capacidade, vamos dizer, analítica específica? Não tinha o mesmo papel que tinham na sua origem no caso europeu. Por isso que eu estou chamando um pouco a atenção. Eles eram cursos mais práticos. Tanto durante um bom período de tempo no Brasil, houve uma certa confusão entre administração e economia, que são coisas muito diferentes. Celso Furtado, como vários outros, Godin, não eram economistas de formação na graduação, porque na época não havia grande divulgação, grande surgimento de cursos, mas foram pessoas que atuaram discutindo os temas específicos da ciência econômica. Já com a abordagem de tornar a ciência. Como cientistas econômicos, em última instância. A economia é uma ciência social aplicada, é uma ciência social, compartilha métodos com outras ciências sociais e compartilha método científico com todas as outras ciências também. Tem uma coisa interessante aqui, é o gostaria seguinte, de tem essa tradição do Celso Furtado, que vem do direito também, né, que é muito importante. O próprio Simons, que fundou a fundação, também era engenheiro, não era isso? Exatamente isso que eu ia fazer, tem um contraponto, né, porque também tem o grupo, que é lá em São Paulo, associado à USP também, que estava mais venda de engenharia. E aqui no Rio, principalmente, que já é do Rebouças, ligado a Dom Pedro, que foram estudar engenharia nos Estados Unidos, que aprendiam um pouco de economia nas escolas de engenharias francesas, que trouxeram para o Brasil, da onde vem o Godin, o Simons e muitos outros. Quer dizer, ela vem de outras ciências, mas vem com metodologias diferentes também, algumas mais históricas, outras mais analíticas, já que já existia no exterior. Você vai se configurando, quer dizer, e nessa configuração, você olha, falar o primeiro livro de economia
é o livro do Visconde de Cairu, lá nas 2 primeiras décadas do século XIX. Eu não sei se é 1815, 1820. E se nós analisarmos, quer dizer, o Estado no século XIX, nós temos ali muito bons economistas. Eles poderiam não ter o título, porque não existia o título de economista, e eu falo no Manuel Alves Branco, o nosso segundo Visconde de Caravelas, que fez as primeiras tarifas protecionistas em 1844, quando o Brasil rompe aquele tratado de comércio e navegação com a Inglaterra e readquire, então, o direito de escolher o sistema tributário que ele considera o mais adequado à economia. O Alves Branco, você lê os relatórios, ele é um economista. Ele considera as outras economias mundiais, a economia brasileira, qual será a repercussão das novas tarifas que ele propõe, e que não foi pouco, não. Ele passou de 15% para 60% as tarifas de importação, e com objetivos claramente, explicitamente protecionistas, estão lá nos relatórios. E quando entra nessa visão protecionista, já começa a misturar com a questão aplicada na política. Mas para a gente poder encerrar esse bloco, eu queria só dimensionar, não sei se o professor Luiz Carlos ou mesmo o professor Luiz tem essa dimensão. Sabe-se hoje em dia mais ou menos quantos profissionais formados em economia nós temos no país, aproximadamente? Você tem essa noção? Não, é hoje eu não sei te dizer quantos tem. Agora, é importante chamar a atenção que economia, a formação do economista é uma formação muito exigente. Você tem que ter uma boa base matemática, uma boa base história, uma boa formação científica. Então, não é um grande número de formados em economia como em outras áreas. A própria demanda de economistas são para áreas específicas, é para governo, grandes empresas, organismos internacionais. Então, nesse sentido, ele é essencialmente uma formação de ciência aplicada, mas de ciência. Não é uma formação apenas profissional. Sim. No caso, apenas aqueles que vão se dedicar ao ensino, etc., que acaba sendo uma visão diferente, né? Mas, na prática, ele é um formulador, no caso. Assim. É um formulador de políticas. Formulador de política. Bem, e aí é o que a gente vai tratar no próximo bloco, então, logo depois do intervalo, que vai ser rapidinho, nós vamos começar a discutir como é que é isso, né, de conseguir a ciência, ao mesmo tempo, ser aplicada ou ser presente na sociedade, principalmente na sociedade brasileira. Até já.